Muito boa noite, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos e mais uma vez, com a graça de Deus, né? Podemos estar aqui juntos, agradecendo sempre a Ele por essa oportunidade que é dada a todos nós, depois de um dia, né? Um sábado onde muitos descansaram, outros ainda trabalharam, outros ainda estão trabalhando e outros ainda vão trabalhar agora à noite, porque o mundo gira, continua e as atividades são muito diferentes. Então, né, sejam bem-vindos e para aqueles que estão trabalhando, vão trabalhar, um ótimo trabalho, né? Que tudo transcorra na normalidade, é isso que nós podemos desejar. E hoje nós temos então, né, para todos nós aqui, o Evangelho que será do capítulo 8, continua sendo, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, e hoje nós vamos ver o item número 8, no item número 10, verdadeira pureza, mãos não lavadas. E nós vamos ter na sequência, então, Joana de Ângeles trazendo para nós assunto hoje sobre a tranquilidade. Olha que beleza, né? A pergunta é a seguinte: existem pessoas que só conseguem harmonia e tranquilidade quando estão reclusas em retiros de descanso. O que é ser tranquilo? E é o que Joana vai nos dizer, né? Vai nos dizer ainda hoje. E nós vamos aqui acolhendo a todos vocês, né? Esticando aquele tapete vermelho bonito. E vamos aqui então a Márcia Siqueira, a gente está conosco dando aqui seu boa noite, a Denise Holland, o Milton José Pinto, né? Dando aqui, o Milton dando boa noite, a Sônia Martins dando também o seu boa noite aqui para nós, a Ivana Santa Rosa, Eloá também dando boa noite para nós, para todos vocês, Denise Holland, Ivana dando boa noite, e nós estamos aqui, né? Estamos aqui firmes e fortes, continuando a nossa jornada. Também o Carlos Santana, né? O Guilherme Lameu, o seu Guilherme, o Guigui, né? Como é conhecido aí para as meninas, né? Ele é jovem, meu primo. Então, um grande abraço para você, viu? Um grande abraço para a mama, para a Tata Lameu. Também um grande abraço aí para o brother, né? São gêmeos, olha que bacana. Então, que Deus abençoe todos vocês. E claro, também o Renan e família, enfim, a todos vocês, todos os Lameus desse Brasil imenso, de Americana, que tem muito. Prazer saber que você entrou e está aí conosco. E, meus amigos, nós também hoje temos um aniversariante, né? Para pensar positivamente e desejar nossas felicidades, que é a Glória Boldrin. Então, para a Glória, um belo dia, como deve estar sendo, muitas felicidades, saúde acima de tudo, paz, muito amor, tranquilidade no seu coração, tá bom? E hoje nós vamos também, durante a prece, vamos lembrar, né, dos nossos irmãos que nós estamos falando esses dias, e nós lembrando então do Ricardo Geraldino Braga, da Giovana Ruiz, que são os parentes, né, do Glaudemir, esposo da Cacilda, que está sempre aqui conosco, estão com Covid, ele esteve internado, está em casa, mas, né, convalescença não é fácil também. O Leonardo Henrique também, que é da Eliana Afonso, o filho dela, que teve um acidente bastante grave, mas graças a Deus está firme lá, lutando, né? Como ela mesmo disse, está com parafusos, né, na perna, em vários lugares por causa do acidente. Nossas vibrações positivas para ele. E também para o Marcos Martins Massucci, claro, que é o sobrinho da Sônia, que também está sempre conosco, está com Covid, está internado. Então, para esses todos nossos queridos irmãos, né, parentes dos nossos amigos que estão conosco, nossas vibrações amorosas de muita saúde, né, durante o programa já e na prece de encerramento também, né? Então, Deus abençoe a todos eles, que se fortaleçam para que se recuperem logo estejam de volta a seus lares, firmes e fortes e voltando ao trabalho, que é aquilo que nós todos necessitamos e precisamos, né? Então, depois rememoraremos os nomes deles, claro, né? Para que nós possamos fixar bem esse momento, o momento da prece, que é tão importante para todos nós. E um sábado, né? Um sábado, jamais tranquilos estamos, amanhã domingo que estaremos com nossas famílias, né? Para aquele dia de tranquilidade e sempre agradecendo, claro.
E vamos aqui, então, ver o nosso evangelho de hoje, né? Não é tão longo assim, né? Mas é bacana, muito bacana, porque o próprio evangelho em si, que é de São Mateus aqui, conta toda essa história das mãos lavadas, né? E depois tem o comentário aqui do evangelho, tá bom? Vamos lá então. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. E o evangelho é de São Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 40. Então os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhes disseram: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Mas Jesus lhes respondeu: por que vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. E este outro, que aquele que disser palavras injuriosas a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Mas vós outros vos dizeis: todo aquele que tiver dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus os é útil, satisfaz a lei. Ainda que depois disso não honre nem assista seu pai ou sua mãe. E assim tornastes inútil o mandamento de Deus por vossa tradição. Hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando disse: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E é em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, ele lhe disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração, e é o que torna o homem impuro. Porque é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Aí estão as coisas que tornam o homem impuro. Mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna um homem impuro. Então seus discípulos, aproximando-se dele, disseram-lhes: sabeis que os fariseus, tendo ouvido o que acabais de dizer, disso se escandalizaram? Mas ele lhes respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz um outro, ambos caem no fosso. São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 20. E o Evangelho nos diz: os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens, e dos quais os observadores rígidos faziam casos de consciência. O fundo muito simples acabara por desaparecer sob complicação da forma. Como era mais fácil observar os atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar seu coração, os homens se iludiram e se acreditaram quites para com Deus, porque se conformavam com essas práticas, permanecendo como eram, porque se lhes ensinava que Deus não pedia mais do que isso. Por isso o profeta disse: é em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Ocorreu o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser colocada em segundo plano, o que fez muitos cristãos crerem, a exemplo dos antigos judeus, sua salvação mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus fez alusão quando disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada.
O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge seu objetivo. Aquela sobre a qual se crê poder apoiar para fazer o mal, ou é falsa ou falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas aquelas em que a forma se impõe sobre o fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula, se não impede que se cometam homicídios, adultérios, espoliações, calúnias e de fazer mal ao próximo, o que quer que seja. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens de bem. Não basta, pois, ter as aparências da pureza. É preciso, antes de tudo, ter a pureza do coração. Evangelho de hoje, capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, no seu item 8, 9, 10, verdadeira pureza, mãos não. Dizer o que mais? Tão claro, né, ficou o Evangelho de hoje, tanto na descrição evangélica propriamente dita, da situação a que Cristo expôs, né, suas razões, assim como na própria descrição, na própria elucidação que o Evangelho nos traz fora da carta do evangelista, né, fora do Evangelho propriamente dito. Ora, para a época lá os fariseus se escandalizavam, por quê? Porque os discípulos não lavavam as mãos antes da refeição. Né? E é o que Jesus disse, na síntese, o que faz mal é o que sai da boca, não é o que entra, ou como ela entra. Se você lava a mão ou não para se alimentar, o que faz mal ao homem é seu coração. É a pureza do seu coração que não atingiu ainda aquele estágio ideal, para que ele se conscientize da sua importância dentro da comunidade em que está. Para que ele não se conscientize de que ele é importante na medida em que segue os parâmetros que foram deixados por nosso Mestre Jesus. Pureza do coração, pureza dos pensamentos. Essa é a grande questão. E é aquilo que nós estamos falando, né? Já de há muito tempo, o próprio Evangelho vem dizendo, questão do pensamento. A questão do controle dos pensamentos, a questão da valorização dos nossos pensamentos, a questão da tranquilidade de nossos pensamentos que nos permitem analisar as diferentes situações. E que impedem que nós demos respostas fora do tempo, intempestivas, respostas ácidas, tanto pela palavra como por atos, não é? Atos às vezes físicos, atos os mais diversos que só levam a prejuízos para todos. E como diz ali, é a questão, né, como o próprio Evangelho nos é colocado, de que o homem no decorrer da sua evolução, né, desde que tenha inteligência e desde que tomou conhecimento das orientações de Deus, começando, podemos colocar lá pelas tábuas do Evangelho, os 10 mandamentos de Moisés, quantos milênios atrás. As leis são simples, mas o que aconteceu durante todo esse tempo? O homem foi adaptando aquelas leis à sua necessidade. Né? Claro que Moisés colocou algumas leis lá, até pela dureza do povo, do jeito que ele era. Então muitas situações foram lá colocadas, proibição disso, proibição não porque fazer em si, o ato em si, prejudicasse a pessoa, mas porque estavam exagerando, né? Porque estavam fazendo acima da própria orientação. Então o ato em si de lavar a mão, claro, todos nós sabemos, é fundamental por uma questão de higiene, hoje aqui para nós, e no decorrer da humanidade, do desenvolvimento desses milênios todos. E a questão também fica, né, para todos nós,
Se nós falamos na questão de higiene, lavar as mãos, e nós temos, vamos colocar numa questão simples, água tratada, nós temos a partir de quanto tempo? Era a água, a época de Jesus, dificuldade que era para se ter a água, e ainda hoje, quantos e quantos têm água suja, água maltratada? E aí? Então, é aquilo que nosso mestre falou, o que faz mal a nós é aquilo que sai de nossa boca, é aquilo que os nossos pensamentos armam, tramam de ruim e que se reflete naquilo que nós falamos, nos nossos atos físicos, nos nossos atos, os mais diferentes possíveis que levam a prejuízos. O importante é o que está em nosso pensamento, baseado nas orientações de nosso mestre, que nos dão sim a tranquilidade. Claro, o homem, durante esses milênios todos, foi adaptando sim as leis de Deus, as leis morais de Deus a seu bel prazer. É muita pompa, é muita circunstância para um trabalho, vamos dizer, de melhorar o homem em sua essência. Não é? Precisamos melhorar sim a nossa essência, o nosso espírito, colocar dentro de nós, de nossos pensamentos, todas essas orientações e ir deixando de lado todas essas virtudes horrorosas que nós temos por aí para as grandes e boas virtudes. Aí sim estaremos no bom caminho. Se nós conseguirmos colocar dentro de nós as boas virtudes e praticá-las, nós estaremos no caminho certo do bem, valorizando mais aquilo que foi colocado aí, o fundo, que é a mensagem, que é o objetivo, do que a forma exterior. Muita pompa, muita circunstância, muito oba-oba, para pouca mensagem evangélica de fato. Então, deslumbramento vem pela forma, mas e a mensagem em si que torna o homem melhor? Aonde que está? É o que Jesus falou agora. Cabe a nós refletirmos, né? Pois, meus amigos, vamos ver então aqui aqueles que estão conosco, que chegaram também aqui para nos dar o boa noite, para ouvir um pouquinho do Evangelho, né? Falamos da Eduarda, da Ivane, a Lúcia Celim. Seja bem-vinda, Deus nos abençoe sempre, sempre, né? No momentos de reflexão, que consigamos refletir todos os instantes de nossa vida sempre com serenidade, com pensamento tranquilo para termos boas respostas, né? Então também a nossa aqui, querida nossa Sônia Martins está por aqui, a Rosângela Maria Martins, muito bom, Nandinho Escaramal, Márcia Siqueira, Sandra Oliveira Vita, que manda aqui boa noite para todos nós, Fernando Palucci, Maria Ângela, Dona Bela, seja muito bem-vinda, também conosco, vamos lá, seguindo, vamos lá, Zelinda Nunes, de Nova Odessa também conosco, né? O Rômulo de Magalhães também, sejam todos muito bem-vindos, com a graça de Deus, estamos aqui tocando o nosso barquinho, né? Mesmo em águas conturbadas, mas nosso barco precisa ir para frente, navegar é preciso. Também dando aqui, né, o pessoal que já deixou aqui seu like, o Rômulo de Magalhães, a Ivone Lameu, a minha prima, também muito querida, e a Margarete Buch, também o Cris Cardoso, também seja bem-vindo, Fernando Palucci, Helenice Zorzeto, um grande abraço para todos vocês. E é isso, meus queridos amigos, é o fundo que manda, é a mensagem que nos toca, não tanto a aparência, pompa e circunstância, né? Joana de Ângeles chegando aqui conosco, olha aqui o nosso horário, acho que eu falei bastante, o evangelho também era um pouquinho compridinho, né? Empolgação. Vamos ver o que Joana de Ângeles fala para todos nós aqui, vamos lá? Pergunta número 38, existem pessoas que só conseguem harmonia e tranquilidade quando estão reclusas em retiros de descanso. O que é ser tranquilo? E ela nos diz: quando existe harmonia interior, os ruídos de fora não ecoam perturbadoramente. Se condicionas a tua tranquilidade a lugares, pessoas e fatores externos,
submetes-te apenas ao anestésico condicionante para o lazer dos sentidos. Se necessitas de silêncio, melodias, ginásticas para a tranquilidade, apenas estás no rumo. Sem que te possas manter sereno no retiro da natureza ou na atividade das ruas, entre sons harmoniosos e a poluição sonora, ritmos ginastas e a canseira das correrias nos caminhos da caridade junto ao próximo, a tua aquisição ainda é miragem diletante que facilmente se diluirá. Um espírito tranquilo não se atemoriza nem se enfada, não se desarranja nem se rebela, porquanto, pacificado pela consciência reta, vibram nele as energias da renovação constante e do otimismo perene. Joana de Ângeles, Leis Morais da Vida, que é então a mensagem que ela nos traz hoje sobre tranquilidade. E a última frase dela, então, resume o que ela quer nos dizer a respeito disso, né? Um espírito tranquilo não se atemoriza nem se enfada, não se desarranja nem se rebela, porquanto, pacificado pela consciência reta, vibram nele as energias da renovação constante e do otimismo perene. Pois é, tranquilidade, né? Aquilo que todos nós queremos, paz de espírito, né? Estarmos sim num tal estado de espírito em que nada parece nos abalar. Então são aqueles momentos de puro relax, podemos assim dizer para nós, um relax físico, um relax mental, onde nossos pensamentos estão estabilizados e a nossa visão do mundo que nos cerca está mais tranquila, né? Isso nem sempre acontece, nem sempre conseguimos atingir esse estágio, mas é um trabalho constante para nós, e é um trabalho que nós vamos conseguir sim, sempre, através da reflexão, através da busca da serenidade, daquilo que nós recebemos de informações diárias e daquilo que são importantes para aquele momento em que nós estamos, daquilo que é importante, sim, claro, para a nossa ação a favor do bom caminho, da nossa própria tranquilidade e daqueles que estão conosco também, né? Todos são momentos em que nós passamos em nosso dia a dia e estamos sujeitos às mais diferentes informações que têm essa possibilidade de alterar a nossa tranquilidade. Então a questão é nós estarmos preparados, né? Nos prepararmos para enfrentar as dificuldades, as informações, tudo aquilo que nos chega em nosso dia a dia. E é essa tranquilidade que faz que nós tenhamos paz, transmitamos paz, e as coisas que vêm até nós são analisadas com mais cuidado, com mais tranquilidade, com mais serenidade, porque o nosso estado de espírito assim vai reagir, né? Então, é um trabalho diário, é um trabalho árduo, não é tão assim fácil, mas que nós precisamos considerar e trabalhar, né? Todos nós indistintamente, porque nós nem sempre vamos estar serenos, nem sempre vamos estar tranquilos. Essa é a grande realidade de cada um de nós, né? Então, meus queridos amigos, né, nós vamos para o encerramento, para a nossa prece, lembrando aqui, né, dos nossos irmãos que estão com problemas de saúde, que são parentes, amigos nossos que me mandam, então eu coloco aqui para nós pensarmos positivamente, fazermos aquele pensamento positivo de fortalecimento, de amor, através das bênçãos que vêm de nosso Pai, nosso Criador, não é? Tanto fortalecimento físico na recuperação, como, claro, e principalmente que é necessário, fortalecimento mental, espiritual, porque a pessoa assim encare de frente e sabendo e lutando para que vai superar, né? Então aqui
Pensando, claro, também no aniversário da Glória, né? Glória Boldrin, que faz anos hoje. E a nossa prece pelo Ricardo Geraldino Braga, pela Giovana Ruiz, os parentes da Cacilda que estão com Covid, o Leonardo Henrique, o filho da Eliana Afonso, que está se recuperando de um acidente muito grave, mas está bem, com a graça de Deus. E também o Marcos Martins Massucci, que é sobrinho da nossa cara Sônia Martins, que está conosco e que está internado com o Covid também. Então, o Covid não é uma brincadeirinha, não é uma gripezinha. E as informações que nós temos precisamos considerar para moldar nossas atitudes de enfrentamento da situação. Por isso que a gente fala, sair dentro da necessidade, sair com máscara, se higienizar, voltou, higieniza, cuida sempre da higienização da casa e vamos em frente, porque assim que é necessário, não tem como fugir. Vamos então para nosso momento de prece, levar nossos pensamentos até nosso Pai, né? E nesses momentos iniciais, um relaxamentozinho, alguns instantes de meditação e de fé. Pai nosso, querido Pai, que estás no céu, Criador do céu, Criador do universo, Criador de tudo aquilo que os nossos abençoados olhos alcançam. Agradecemos, Senhor, o dom da vida concedidos a todos nós, todos os seus filhos que estão neste mundo. Seus filhos desencarnados, seus filhos encarnados, todos se agradecem. E seus filhos encarnados como nós que aqui estamos reunidos em seu nome, ó Pai, em nome do nosso querido Mestre Jesus. Nos agradecemos por sua misericórdia imensa, dando-nos o dom da vida, concedendo-nos o dom da vida. E por isso agradecemos por aqueles que conosco estão em nosso dia a dia. Abençoados somos por enfrentar juntos as dificuldades de nosso próprio dia a dia. Agradecemos assim então por aqueles que aniversariam, completando mais um ano de luta. Por aqueles nossos irmãos abençoados que vêm ao mundo, entram na luz do mundo, através de seus abençoados pais, para a caminhada, tantas e tantas vezes difícil e dolorosa. E agradecemos pelo acolhimento aos nossos irmãos que se partiram desta vida física e são acolhidos nos braços de nossos bons espíritos santificados no amor, na paz e na caridade. Especialmente aqueles vitimados pelo Covid e que se sentiram tão abandonados no momento da partida. Agradecemos, Senhor, pelas nossas famílias, nossas abençoadas famílias, levadas sob suas bênçãos. E pedimos pelos dirigentes de todas as nações, para que olhem com bondade para seus povos, dando-lhes o que é necessário para a dignidade de sua vida, deixando de lado o seu egoísmo, sua vaidade, tão comuns quando o poder é colocado nas mãos dos homens. Obrigado, querido Pai, obrigado sempre, sempre, Mestre Jesus, que está em nós, abençoado, onde colocamos nossos corações, nossos pensamentos, pedindo por aqueles nossos irmãos que estão necessitando muito mais do que nós, das bênçãos divinas, dos bálsamos de equilíbrio, de paz e fortalecimento, enviados por vós, querido Pai, a estes nossos irmãos pelos quais pensamos positivamente, por todos os seus filhos, em todos os lugares deste seu universo. E assim dizemos, ó Pai, Pai
Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada de redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, na de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar os nossos antes do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, neste mundo de desterro distante de tua luz. Que nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de seu amor. E assim seja, querido Pai. Porque vosso é o reino, é o poder, é a glória para todos sempre. E nós te louvamos por toda a eternidade. Obrigado, querido Pai, obrigado, querida Mãe, obrigado, querido Mestre Jesus, e te pedimos, ó Pai, que teu amor, tua luz, tua misericórdia infinita, tua paz esteja sempre conosco. Esteja sempre em nossos abençoados, purificados lares por seus bálsamos de luz. Esteja sempre com todos os seus filhos, em todos os recantos deste mundo, desse seu imenso e iluminado universo. Esteja com aqueles que para nossos lares vêm, trazendo o seu amor e levando muito mais do que aqui deixam. Obrigado, querido Pai, Mestre Jesus, querida Mãe. Nós te louvamos, te bendizemos, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Glória a vós, aleluia, amém, agora e para sempre. Meus queridos amigos, olha que maravilha, não é? Que maravilha, podemos aqui estar juntos. E aqui vamos nesse instante também, mais alguns amigos que nos chegaram, então é muito bacana, muito apropriado também, claro, né? Nós relatarmos a presença de vocês, claro. Então conosco também a Maria Ângela, como eu já disse, né? Também a Aline Rodrigues, o Marcos Neves, dando sua boa noite, a Edilene Seleguini dos Reis, muito boa noite, Fábio Luiz Oliveira, Leonice Oliveira, Vilma Cleide Santos, Vilma dando também aqui seu boa noite, Fábio dando seu boa noite, e um boa noite generalizado a todos vocês. Gente, que Deus abençoe a todos nós, a todos vocês, as suas famílias, as nossas famílias, famílias dos nossos amigos, famílias todas desta nossa cidade, estado, país, do nosso planeta, do universo, pois são muitas as moradas de nosso Pai, como bem disse nosso Mestre Jesus. E que sejam todas abençoadas, como pedimos, bênçãos para a nossa morada também, né? E um grande abraço a vocês. Tenham uma noite maravilhosa, noite de paz, noite de luz, uma noite iluminada, um ótimo jantar para todos. Amanhã estaremos de volta, claro, né? Com bastante alegria, acolhendo a todos vocês e permitindo que nós entremos em seus lares, onde quer que vocês estejam. Então, a Célia está aqui desejando também uma boa noite, mandando um beijo para todos vocês. Também o meu abraço carinhoso, o meu beijo. Vivam a paz, cultivem a paz, distribuam a paz. Porque, como sempre, a paz do Senhor seja convosco. Até amanhã. Fiquem bem. Tchau.